Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. Sejam bem-vindos. Eu me chamo José Ronaldo e você está aqui no nosso canal Rede Católica. E hoje eu preparei aqui para vocês um tema que é um dos títulos de Maria, o título mais, eu acho que é um dos títulos mais belos que Maria tem, que é Maria, Mãe de Deus. Aí no título do vídeo eu coloquei que eu pergunta: Maria é mãe de Deus? Porque tem muita gente, né, que infelizmente questiona, fala o seguinte: como Maria pode ser mãe de Deus se Deus é eterno veio antes dela? Muita gente fala isso, mas nós vamos conversar um pouquinho sobre o que eu sei que a igreja, desde o início dos séculos, a igreja sempre professou que Maria é verdadeiramente mãe de Deus. E eu vou provar isso para vocês aqui. Vamos conversar através da Bíblia, que é onde é a fonte de tudo, de todas as coisas cristãs aí que temos na nossa vida, e através do catecismo da Igreja Católica. Preparei aqui um breve roteiro para a gente poder dialogar aqui. Então, gente, essa verdade, ela está firmemente enraizada na Bíblia e no catecismo. Nós sabemos que a base na bíblica que Maria, mãe de Deus, está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 43, que vai falar assim o seguinte para nós: olha, essa aqui é uma resposta de Santa Isabel a Santa Maria. De onde me vem essa honra de vir visitar a mãe do meu Senhor? Olha, muitas vezes vocês podem se perguntar: a mãe do meu Senhor, como assim? Ela foi mãe mesmo de Jesus. Muitas vezes as pessoas não falam isso. Ela foi mãe de Jesus, não de Deus. Então é o que nós vamos entender agora. Olha bem, na cultura judaica, a palavra Senhor é usada para se referir a Deus. Portanto, Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, reconhece Maria como mãe de Deus. Isso significa que o próprio Espírito Santo revelou essa verdade à igreja desde o início. Nada que nós falamos é tirado da cabeça. Nada que eu falo. É uma base bíblica e uma coisa pelo catecismo da Igreja Católica. Então a Bíblia, né, Santa Isabel está afirmando que Maria é mãe de Deus. E o que o catecismo vai falar para nós? O que ele nos ensina? Olha bem, o catecismo da Igreja Católica, lá no número 495, ensina que, chamando Maria de mãe de Deus, a Igreja confessa que o filho que ela concebeu como homem pelo Espírito Santo e que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne. É o Filho eterno do Pai e segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Filho de Deus é filho de Maria. É uma só pessoa. Ou seja, Maria não é mãe apenas da natureza humana de Cristo, não, mas é da pessoa de Jesus Cristo, que é verdadeiramente Deus e homem. Então Maria, ela não é mãe apenas da natureza de Cristo. Aquele que falar que Maria é mãe só de Cristo, da natureza humana de Cristo, está pecando. Por quê? Por que está pecando? Por que está errado? Porque Jesus Cristo, ele se fez Deus. Ele é divino. Isso a gente não pode negar. Não se pode separar a divindade humana da divindade divina dele. Então, gente, vamos tomar cuidado com o que a gente fala. Podemos estar falando heresias, separando a divindade da humanidade de Cristo. Se a gente fizer isso, vai dar a entender que Cristo não foi nada de uma pessoa comum, normal. Na verdade, se nós separarmos a divindade dele, é isso mesmo. Então, vamos tomar cuidado. Olha bem, a definição da igreja no Concílio de Efésios, lá no número 431, no ano de
É no ano, né, de 431, o Concílio de Efésios confirmou solenemente essa verdade. Se alguém, olha bem, se alguém não confessa que Emmanuel é verdadeiramente Deus e que por isso a Santíssima Virgem Maria é mãe de Deus, seja anatema. Olha, Emmanuel significa Jesus. Jesus, nós sabemos, igual eu já falei, ele é Deus. Ele é o Deus que desceu do céu e se encarnou. Então, por isso, ele veio através de Maria. E Maria é mãe de Deus, por isso. O catecismo da Igreja Católica, olha o que ela fala lá no número 466, ele vai recordar para a gente esse ensinamento. O verbo, olha bem, o verbo unindo a si a humanidade nasceu da Virgem Maria. Por isso, a Igreja confessa que Maria é verdadeiramente mãe de Deus. Isso significa que a mãe de Deus, Maria, mãe de Deus, não por ter gerado a divindade, mas por ter gerado o segundo a carne, o Filho eterno de Deus. Então Maria, ela é mãe da divindade, porque ela gerou, segundo a carne, o Filho eterno de Deus. Olha, meus irmãos, Maria é verdadeiramente mãe de Deus, segundo o Catecismo da Igreja Católica. Lá no número 509, que resume lindamente essa verdade. Olha bem, Maria é verdadeiramente mãe de Deus, porque é a mãe do Filho. Voltei aqui porque eu voltei aqui para vocês poderem ver. Ela é verdadeiramente mãe de Deus porque ela é mãe do Filho eterno. Ela é mãe de Deus porque Deus se fez homem e que ele é o próprio Deus. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu estou gravando esse vídeo para vocês, mas é por causa da carta que foi escrita pelo Papa e que os nossos irmãos protestantes começaram a falar que nós estávamos idolatrando. Agora, continuando, olha bem, portanto, negar que Maria é mãe de Deus seria negar a encarnação de Jesus Cristo, o mistério central da fé, da nossa fé. Olha bem, meus irmãos, se a gente negarmos essa verdade, vamos estar negando o próprio Cristo, que é o nosso mistério, é o mistério central da nossa fé. Então vamos tomar muito cuidado com o que nós falamos, com aquilo que acreditamos. Se Jesus é Deus e Maria é mãe de Deus, logo Maria é mãe dele mesmo. Maria é mãe de Jesus, logo Maria é mãe de Deus mesmo. Não no sentido de ser anterior a Deus, mas no sentido de que ela deu à luz a pessoa divina de Cristo em sua humanidade. Ela deu à luz a pessoa divina de Cristo. Olha, meus irmãos, é um fato que todos entendemos, somente lendo a Bíblia. Lendo o Novo Testamento, não garrado só no Velho. Por quê? Que muitas pessoas não vão querer ler a Bíblia assim. Porque se lerem a Bíblia desse modo, elas vão encontrar a verdade. E o que elas não querem é encontrar a verdade. Algumas pessoas querem viver na mentira, querem viver naquilo que acredita. Olha para você ver o que o catecismo também vem nos ensinar sobre Maria. O catecismo fala o seguinte, que Maria é mãe espiritual. É nossa mãe espiritual. Lá no número 2677, ele diz: ao invocarmos Maria como mãe de Deus, reconhecemos que ela é também
nossa mãe, porque nos foi dada por Cristo na cruz. Cristo se deu na cruz por nós. Quando ele falou, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Então ele entregou Maria como mãe de Deus, como mãe de todos os fiéis, né? Perdão, ele entregou Maria como mãe de todos os fiéis. Maria é mãe de Deus e nossa mãe também. Então nós devemos abrir nossos olhos para o que nós falamos, para aquilo que acreditamos, igual eu já falei, e vou repetir isso, porque tem muitos cristãos mesmo, que estão acreditando em coisas que ouvem pela esquina, não naquilo que é verdade. Quando alguém disser Deus é eterno, então Maria não pode ser mãe de Deus. Você pode responder dessa seguinte forma: olha, você pode responder com serenidade e fé. Sim, Deus é eterno, mas o Filho eterno de Deus se fez homem. Você pode responder dessa forma: Maria é mãe de Jesus e Jesus é Deus. Portanto, Maria é mãe de Deus, como ensina a palavra e o catecismo. Essa verdade não diminui Deus, mas engrandece a sua misericórdia, que quis, que quis precisar de uma mulher para entrar na história da humanidade. Deus ele queria vir, mas ele não queria vir de qualquer maneira. Ele sabe de tudo. Então não é porque Deus ele veio antes de Maria que ele não vai deixar de ser filho dela. Ele quis. A própria palavra de Deus fala, ele quis precisar de uma mulher para entrar na história da humanidade, para viver como nós, em toda a condição humana, menos o pecado. E essa verdade nunca vai diminuir a Deus. Chamar Maria de mãe de Deus é professar a fé na encarnação. É dizer que Deus se fez homem, nasceu de uma mulher, entrou na nossa história. Olha, quando rezarmos Santa Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, estamos reconhecendo que Jesus é Deus e que Maria é Mãe do Salvador. E que ela intercede por nós diante do trono divino. Então, né, que Maria possa nos abençoar através da sua intercessão por seu Filho Jesus Cristo e tocar a nossa mente. Igual eu falei, gravei esse vídeo por causa de muitos protestantes, muitos católicos que começaram a falar, né, que nós estávamos idolatrando, até católico começava a falar isso, que nós estávamos idolatrando a Maria. Nós nunca idolatramos Maria. Nós só damos os privilégios àquela que mereceu. É uma homenagem àquela que merece. A mãe do nosso Salvador. Não estamos colocando ela acima de Deus. Também nós não estamos rebaixando a Deus. Mas nós só estamos dando os cumprimentos a quem trouxe a salvação encarnada em seu ventre. Que foi Jesus Cristo. Olha, Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe da nossa igreja, rogai por nós. Ensina-nos a amar teu Filho, Jesus, como o mesmo amor que tu o amaste. Ajudai-nos a compreender e viver o mistério da encarnação, para que nossa fé seja sempre firme e verdadeira. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, estou deixando para vocês aqui, né, o card com a tela final sobre o documento do Papa. Eu sei que ele lançou, foi terça-feira passada, mas para você que ainda não viu,
Eu quero que você veja esse documento. Foi até um dos motivos de eu ter gravado esse vídeo. Foi por causa de pessoas que interpretaram o documento mal interpretado. Por isso que eu gravei esse vídeo. Para poder responder, para poder mostrar para essas pessoas aonde que está a verdade. Tudo que eu citei para vocês, tudo que eu falei, vai estar aqui, ó, na descrição desse vídeo, tá bom? Para vocês poderem dar uma passada, passar o olho lá, e não só passar o olho, mas meditar, para que todos possamos encontrar a verdade. Até essa oração que eu fiz aqui no final, eu vou deixar ela para vocês na descrição desse vídeo, tá bom? Fique com Deus e até amanhã.